Olá, tudo bem com você? Tá frio aqui no sul? Vem tomar um cafezinho quentinho comigo? Você já passou por alguma mudança? Mudança física de casa, apartamento? Mudou de cidade? Mudou de estado? Eu tô aqui me preparando para começar o almoço daqui a pouquinho e tava lembrando de uma coisa que gostaria de conversar com vocês sobre isso, sobre mudanças. Essa casa onde eu e meu marido moramos foi deixada pela minha mãe para nós, né? A minha mãe faleceu no ano passado e nós morávamos com a minha mãe para dar esse amparo para ela. Ela já tinha idade, assim, ela faleceu com 80 anos. Então, esta casa onde nós estamos, essa casa era dela, do meu pai, né? A vida toda eu morei nesta casa, neste bairro, nessa cidade, tirando o meu ano de intercâmbio, mas não foi exatamente uma mudança, porque eu não tirei nada que era meu daqui. Eu simplesmente fui passar um ano, entre aspas, a passeio, né? E depois voltei para cá. E eu sempre fui de acumular muitas coisas. Não a ponto de estar em um desses programas de acumuladores, que inclusive eu assisto e me inspira muito. Adoro assistir esses programas, parece que dá uma vontade na gente de organizar a nossa casa, as nossas coisas também e não ser acumulador, né? Mas assim, essa compulsão, sabe, de comprar muitos livros, eu tenho um amor assim por livros, eu tenho, sério, gente, assim, centenas de livros. Na época do meu intercâmbio mesmo, assim, eu comprava muitas roupas, muitas roupas. Foram fases da minha vida. Teve a fase de comprar, por exemplo, muitos esmaltes, na esperança de que eu fosse parar de roer unhas, que eu já contei em outro vídeo pra vocês, mas não adiantava, e aí eu ficava com aquela coleção de esmaltes, até pra arrumar as unhas dos pés, né? Também eu usava muito. Então eu comprava muitos, comprava todas as cores, assim. Aí depois de algum tempo, alguns anos, ia lá fazer uma faxina, tudo duro, vencido, estragado, tinha que jogar fora. Nunca tinha, a maioria nem tinha usado. Se tinha usado, usei uma, duas vezes. Aí depois vinha a fase de comprar livros. Aí comprava assim centenas de livros aos poucos, mas ia acumulando, acumulando. E aí todo fim de ano, aquela limpeza que eu gosto de fazer uma faxina, uma limpeza, né, eliminar o que tem de excesso. E aí chega a hora de doar os livros que eu já li, eu leio bastante também, mas as compras eram muito maiores do que a minha capacidade de ler esses livros, ainda que eu leia bastante. Então, vinham muitos livros, aí depois eram calçados, aí depois eram outras, sei lá, adesivos, cadernos, canetas. Tudo sempre foi em excesso. Eu não sei se isso provavelmente está relacionado à infância, né? Às vezes eu paro e fico analisando sobre isso, pensando. Meus pais nunca nos deixaram faltar nada do essencial, do alimento, do estudo, mas não era uma vida fácil quando eu era criança. Acredito que, assim, mundialmente, né, assim, era uma fase diferente, era uma época que tinha muita inflação no Brasil, então não era possível comprar as coisas que nós temos acesso hoje. E também graças à exportação, e vem coisas de outros países. Depois veio assim, a fama do Paraguai para vender coisas também, né, bugigangas. E aí, desde então, tudo se tornou mais fácil. E hoje, é claro, eu trabalhando, né, tendo trabalho, tudo fica mais fácil. A vida era mais difícil mesmo naquela época. Mas eu lembro, assim, que era tudo muito restrito. Então, eu ia no mercado com a minha mãe, quando era criança, e eu tinha, assim, ela já dizia antes de sair de casa, ó, você tem direito a pedir 3 coisas, pegar 3 coisas pra você. E não das mais caras. Então, lá eu escolhia. E era, assim, uma vez por mês que se ia no mercado, né? Aí, então, lá escolhi um salgadinho, uma bolacha, um iogurte, sei lá, alguma coisa assim. Então, sempre ficava aquele desejo, aquela vontade muito grande, ai, o dia que eu puder comprar tudo que eu quiser, né? Todas as coisas que eu quiser.
Livros, eu sempre gostei de livros, minha mãe também era professora, então não tinha opções de livrarias para comprar esses livros na cidade também, naquela época. Então, assim, quando eu ganhava um livro que ia algum representante de editora na escola onde a minha mãe trabalhava, ela comprava algum livrinho para mim, nossa, era uma alegria, eu cuidava muito daquelas coisas. Mas ficava essa vontade de ter tudo. Quando eu ia em alguma livraria com ela, assim, mesmo que fossem aqueles livrinhos de colorir, sabe? Eu ganhava um, mas eu queria ter todos. Então, eu acredito que ficou esse desejo, assim, de infância, né? Mal curado de querer ter tudo que eu queria. E aí, quando eu me vi podendo ter essas coisas, aí começou essa compulsão por tudo, né? E o que acontece? Eu já venho mudando nesses últimos anos, eu já tenho eliminado muito mais do que eu tenho comprado. Hoje, por exemplo, eu de forma nenhuma, eu nem lembro quando foi a última vez que eu comprei livros, por exemplo, mas todo final de ano, início de ano, eu faço aquela faxina, né? Nas coisas, no quarto, enfim. E aí, na hora que você tira todas essas coisas para doar, né? Geralmente era para doar. Eu via, o que eu vou fazer com isso, gente? As pessoas vão me chamar de louca. Eu vou doar na biblioteca da cidade, em algumas escolas, mas eram sacolas imensas de livros, por exemplo. Eu pensava, as pessoas vão me chamar de louca, vão achar que eu sou doida, porque ou que eu roubei de algum lugar, porque já se viu ter tanto livro acumulado em casa. Fora todos os outros que ficam, né? Que eu tenho muitos livros ainda. Mas não são só livros, como eu falei, são roupas, calçados e outras coisas, maquiagens, esmaltes, enfim, muitas outras coisas. E aí, isso começou a me incomodar, a me doer cada dia mais, assim, cada ano mais. E eu tenho seguido o meu pensamento, meu coração tem virado mais minimalista, ou talvez essencialista seja o termo certo, sabe? Não é que eu não compro mais nada, mas eu já não tenho mais essa necessidade de ter estoque de coisas em casa. Como essa casa era da minha mãe, é uma casa antiga já, né, que passou por pequenas reformas, mas num modelo mais antigo, que foi feito puxadinho aqui, puxadinho ali, né, para ampliar, e ela não é uma casa mais acessível, ou é grande, inclusive, somente para mim, para o meu marido. E hoje, assim, a gente tem essa ideia de nos mudarmos daqui para um apartamento menor, né, só para nós dois. E hoje, quando eu paro para pensar, gente, eu não vou levar essas coisas, até porque a gente quer comprar um apartamento mobiliado ou semi-mobiliado. E aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu não sei nem por onde começar a arrumar coisas, empacotar coisas para levar para um outro ambiente. Eu não vou poder fazer isso. De forma nenhuma, eu nem quero. Como eu falei, a minha cabeça é outra hoje. E aí eu fico pensando, o que eu vou fazer com tanta coisa? E no Brasil agora existe um pouquinho mais. Mas até alguns anos atrás não existia muito essa cultura, pelo menos onde eu moro, na minha região, de vender as coisas, né? Isso existe, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm muito as vendas de garagem, então eles são muito consumistas, né? Isso é fato, é o país do capitalismo, mas eles compram e da mesma forma eles se desfazem das coisas, sem apego emocional. Todos os anos, 1 ou 2 vezes por ano, eles fazem essas vendas de garagem. Então ali eles têm as coisas, vendem por valores, é claro, bem inferiores ao que eles pagaram, mas é uma forma de também restituir, receber de volta, né, parte daquilo que eles gastaram comprando. Mas aqui no Brasil não tem esse hábito, né, de pôr na frente da casa como se fosse um bazar e as pessoas vêm, porque lá também é o bairro todo, então tem uma faixa, as pessoas convidam
convidando, né? As pessoas do bairro convidam e pessoas de outros bairros vêm também fazer compras ali. Então, geralmente é muito bom. Mas aqui não há esse hábito. E vender peça por peça, eu falo assim, gente, desde os móveis, sabe? Como é difícil a gente se desfazer, como é fácil a gente comprar, como é fácil. Hoje, com aplicativos de compra na internet, é cada dia mais fácil, as coisas vêm na tua casa. Então é muito fácil a gente começar a acumular, ser compulsivo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E eu percebo cada dia mais de que aquilo que os olhos não veem, o coração não deseja. Porque eu mesma não abro mais esses aplicativos, não tenho nem a necessidade, nem a vontade de abrir aplicativos de vendas, e seja do que for, assim. E eu não sinto necessidade, vontade de comprar quando eu não estou vendo as coisas. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Vocês sentem isso? Vocês já se mudaram? Como é a casa de vocês? O apartamento de vocês? É fácil para vocês se desfazerem das coisas? Porque mesmo para doar, sabe? Para você doar alguma coisa, é difícil muitas vezes você saber para quem doar, quem realmente precisa. Doa como, faz o quê, mas tudo custou dinheiro, horas e horas de trabalho, e as coisas não são fáceis assim. Eu não sou rica, sabe? Então esse próprio dinheiro de imóveis, de eletrodomésticos, ajudaria a comprar coisas novas, inclusive, né? Pro novo ambiente, novo apartamento que a gente quer morar. Mas é tanta coisa acumulada que nem lugar teria nesse apartamento novo, que hoje eu fico pensando assim, fazer o que com todas essas coisas? E já tem alguns meses que a gente tem, assim, amadurecido essa ideia, pensado, refletido, embora a gente não tenha, assim, desespero, pressa de se mudar, mas é algo que já está nos planos, nós já estamos trabalhando nisso. E aí eu fico pensando, meu Deus, pra que tanta coisa? Por que a gente acumula tanto, sabe? Acumula tanta coisa para usar um dia, para receber visitas, outras pessoas. E eu quero fazer um vídeo sobre isso também, que isso é algo que eu já mudei há muitos anos, no sentido de guardar as coisas para as outras pessoas usarem. Por mais que a gente ame, queira bem, né? Algumas visitas, parentes, familiares, mas eu não tenho isso. Em outro momento eu quero falar especificamente sobre isso com vocês. Isso é algo que eu tenho aprendido, graças a Deus, assim, eu me sinto muito mais leve, muito mais, muito melhor, assim, por estar em um ambiente menos entulhado, com menos coisas. Parece que aquilo tudo é uma energia que fica acumulado, que te prende, que, olha, pode ter certeza, analise, tá? Se as coisas estão muito empacadas na sua vida, se você não está conseguindo dar a volta por cima, manter a ordem, está procrastinando muito, dê uma analisada ao seu entorno, ao seu redor. De repente não é a sua mesa, às vezes pode ser, né? Não é a sua mesa de trabalho que está assim, mas você está acumulando coisas demais. E eu acredito muito. Eu acho assim, todos nós somos feitos dos mesmos átomos, né? Absolutamente tudo que existe no universo é feito da mesma matéria. Se você estudar ou assistir, ler um pouco sobre física, a gente vai ver sobre isso, que absolutamente tudo vem do mesmo lugar. Então, eu acredito muito nessa questão de energia parada, energia acumulada, energia ruim e energia boa também. É impossível você se sentir bem em um ambiente que está sobrecarregado. É assim que a gente se sente também. A gente se sente sobrecarregado. Então, é muito bom quando a gente começa a não depender mais de coisas para ser feliz, não depender mais de objetos, cada vez mais para nos sentir preenchidos, para preencher um vazio que a gente sente por dentro, né? Mas eu queria saber de vocês, como é que foi para vocês essa experiência de se mudar? O que é que vocês fizeram? Me deem uma luz, me ajudem.
E como é para vocês hoje essa questão de compulsão, de compras? Vocês compram muitas coisas, vocês já mudaram isso, vocês ainda precisam melhorar, mudar, parar de gastar à toa dessa forma? Eu vou agradecer muito se vocês me ajudarem, me derem umas dicas de como fazer essa questão de mudança, como parar de acumular coisas. Eu acredito que isso vai ajudar muitas pessoas também. Então eu quero que vocês me contem aqui nos comentários, que vocês sigam este canal, tá? Porque eu vou falar muito sobre isso, inclusive eu pretendo mostrar esses momentos de mudança nosso, né? Em um futuro próximo, em breve. E quero compartilhar, saber de vocês muitas outras coisas também. Então, eu quero muito que vocês sigam este canal para continuar acompanhando e receber também todas as novidades que eu postar por aqui quando eu estiver conversando com vocês, tá bom? Deixem um like se você gostou deste vídeo e me ajudem a resolver essa situação.